Então, gente, finalizando a discussão sobre atrito, na nossa última parte sobre atrito, nós vamos falar de atrito cinético e atrito de rolamento e finalizar todo o raciocínio em relação a esses três tipos de atrito. Tá? Nós vimos que esse atrito, então, é um tipo de interação gerada entre as irregularidades de duas superfícies, ok? Quando este corpo está em movimento ou quando ele está em tendência de movimento, ok? Quando as irregularidades estão movimentando sobre as outras, nós falamos que durante esse deslizamento de uma irregularidade sobre a outra, o atrito ocorrido, o tipo de interação, é chamado de interação atrito cinético. Ok? Se as interações não estão deslizando uma sobre a outra, no momento que um corpo está em movimento ou numa tendência de movimento, com certeza não estará movimentando uma irregularidade sobre a outra, né? Então, quando o corpo está parado, o atrito é sempre estático. Mas quando o corpo está em movimento, o atrito dele com o chão pode ser cinético ou pode ser estático. Não é o fato do corpo estar em movimento que vai definir que o tipo de interação gerada entre essas irregularidades, quando o corpo está em movimento, seja cinética ou estática, ok? O que vai definir que um corpo, o atrito que está atuando nele, entre ele e a superfície, seja cinético ou estático, é a análise que a gente tem da movimentação das irregularidades do objeto sobre as irregularidades da superfície. E é isso que a gente tem que estar atento quando a gente vai classificar os tipos de atritos que existem. Tá? Então, no atrito cinético, é quando as irregularidades deslizam sobre as irregularidades da superfície. Ok? E o atrito estático, sendo o corpo em repouso ou em movimento, é quando as irregularidades não deslizam, as regularidades do objeto não deslizam sobre as irregularidades da superfície. Tá? Se o corpo estiver em repouso, com certeza é estático, mas quando eu estou andando aqui, por exemplo, e o meu tênis ele não derrapa com o chão, o atrito que está acontecendo durante o movimento entre o meu pé e o chão, esse atrito é um atrito estático, ok? Agora, se eu estou andando e por algum motivo o meu pé derrapa, e aí as irregularidades do solado do asfalto escorrega sobre as irregularidades do chão, esse atrito vai ser cinético, ok? O atrito estático, ele tem um fator interessante que ele não tem um valor único, ok? Ele, na verdade, é uma resistência, quando a gente está falando do atrito estático, ele é uma resistência à tendência de movimento que existe entre estas irregularidades, ok? Então, esse atrito estático, ele tem um valor que varia de 0 a máximo, que mostra o quanto que essas irregularidades suportam sem que uma deslize sobre a outra. Ok? Em resposta a uma força que vai estar gerando uma tendência de movimento entre essas irregularidades. Legal? Ok? Eu mostrei para vocês que o atrito estático, quando a gente vai calcular o valor dele máximo,
é determinado por μ estático, que é um coeficiente de atrito, vezes A normal, que é o quanto o objeto está, é o que determina o quanto o objeto está comprimindo a superfície. Ok? Então, essa força de atrito estática, ela varia de 0 à máxima. E se o máximo, por exemplo, for 500 newtons, se eu fizer uma força, por exemplo, nesse objeto de 100 newtons e a força de atrito estática máxima é de 500 newtons, se eu fizer uma força de 100, essas irregularidades vão interagir devido a essa tendência de movimento, porque a força que eu fiz foi paralela à superfície. Vamos imaginar que eu empurrei essa caixa para a direita, e aí essas irregularidades interagindo vai gerar uma força de atrito no bloco, na caixa, para a esquerda. Ok? Esse atrito é estático ou cinético? Esse atrito é estático, porque as irregularidades não deslizaram uma sobre outra. Quanto que ele vale? Ele vale sempre igual ao valor da força que está gerando a tendência do movimento. Então, se eu fizer uma força de 100 newtons, a resposta do atrito estático aqui vai ser de 100 newtons, mantendo essa estrutura em equilíbrio, com a somatória das forças igual a zero. Ok? E aí as irregularidades de uma superfície não deslizam sobre a outra. Então, se eu fizer uma força de 100 newtons, a resposta do atrito também será de 100 newtons. Se eu fizer uma força de 200 newtons, a força de atrito em resposta a essa tendência de movimento será 200 newtons. Beleza? Se eu fizer uma força de 500 newtons, a força de atrito estática também será de 500 newtons. Ok? Então, se eu fizer um gráfico da força que está gerando a tendência de movimento em função da força de atrito que está sendo gerada em resposta a essa tendência de movimento, esse gráfico é o que a gente chama de função identidade, né? O valor de x é sempre igual ao valor de y. Então, esse aqui é um gráfico que mostra o comportamento da força de atrito, e é um gráfico muito comum nas questões, da força de atrito em função da força que a gente está fazendo para a tendência de movimento. Ok? Beleza? Legal, Alexandre. Entendi. Algumas coisas você não mostrou na aula passada, mas você não entrou no atrito cinético. Aonde que o atrito cinético entra? Quando ele entra? Ele entra quando a força que eu faço é tão grande que eu consigo vencer a força de atrito estática máxima. Quando eu vou empurrar esse bloco aqui, eu faço uma força tão grande que a força que eu realizei vai ser maior que a força de atrito de estática máxima. É como se eu pegasse essa aqui, fosse a representação da caixa, a força de atrito estática máxima que ela consegue gerar é de 500 newtons, e aí eu faço uma força maior do que 500 newtons. Quando eu faço essa força, o que acontece? As irregularidades desta caixa começam a deslizar sobre as irregularidades do solo. E aí o atrito estático deixa de estar atuando e passa a atuar o atrito cinético neste corpo, porque a gente está vendo que as irregularidades estão deslizando uma sobre a outra. Legal? Ok? Então, como a gente já concluiu a nossa discussão sobre o atrito estático, nós entramos no atrito cinético.
Legal? Eu vou dar até um stopzinho aqui.